Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos este programa invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria aqui contar para vocês do sucesso absoluto do curso de filosofia online do Seminário de Filosofia, www.seminariodefilosofia.org. Nós esperávamos lá umas 100 pessoas, apareceram mais de 400. Graças a isso houve também um problema de transmissão, quer dizer, o provedor não estava preparado para isso. E nós vamos ter então que ampliar a faixa de transmissão para que na semana que vem tudo possa correr sem problemas técnicos, né? Alguém aqui me conta que o jornal acadêmico do DCE, do Centro Universitário de Curitiba, está lá reproduzindo artigos meus, do Reinaldo Azevedo, do Diogo Mainardi, do Percival Pudina, e levando porrada tudo quanto é lado. Sabe que o ambiente universitário, que é um ambiente esclarecido, um ambiente de livre discussão, né, ele não aceita essas coisas, né? Tem que ser livre discussão entre aqueles que concordam. Se o sujeito discorda, pau nele, né? Vocês viram o filme Tropa de Elite? Que lá todo mundo falando besteira, daí um sujeito diverge, a classe inteira. Ah, calou, caburo, pá! É isso aí, a Universidade Brasileira. Quer dizer que é um ambiente de cabos eleitorais, tá certo? Onde está todo mundo lá juntando força para eleger o seu fulaninho, né? E ninguém quer um intrometido que venha lá atrapalhar o negócio, né? Agora, estão abertas ainda as inscrições para o curso de Cosmologia e Simbolismo, dado pelo meu filho Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, Gugu. Telefone 041-9974-4443 ou 041-8884-6993. Esse curso está sendo dado em vários lugares aqui. Começou o curso no Rio de Janeiro, houve um contratempo na sexta-feira, que o avião atrasou, mas daí o curso prosseguiu normalmente no sábado. São Paulo deve começar na próxima sexta-feira com a palestra de apresentação e entrada franca. O local do curso será informado no transcorrer da semana nos sites www.ipd.org.br e http://luizgonzagadecarvalho.com, Luiz com Z. Em Paranavaí haverá aula do curso de Simbolismo e Cosmologia nos dias 25 e 26 de março. Em Porto Alegre nos dias 27 e 28. O negócio está funcionando. Agora aqui, o Silvio Grimaldo está lá dando um curso de leitura dos clássicos baseado na metodologia que eu criei lá para o pessoal do Paraná. E ele fez lá uma sequência de livros que serão lidos e comentados. Entre outras coisas, a nossa técnica implica a leitura em grupo e em voz alta. Em voz alta, cada um acompanhando no texto. Os livros escolhidos são os seguintes: Platão, Apologia de Sócrates; Sófocles, Édipo Rei; Sófocles, Antígona; Shakespeare, Hamlet; Alessandro Manzoni, Os Noivos; Gustave Flaubert, Madame Bovary; Dostoiévski, Crime e Castigo; Albert Camus, O Estrangeiro; Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo; e Jacob Wasserman, O Processo Maurícios. As inscrições são pelo mesmo telefone, 041-8884-6993 e 041-9974-4443. Vejamos se tem mais algum aviso. Não, acho que acabaram aqui os avisos. Olha, hoje, gente, pode acontecer aqui uma coisa muito boa nesse programa. Nós talvez tenhamos uma entrevistinha com o padre Paulo Ricardo. Todo mundo conhece o padre Paulo Ricardo, tem um site, né, admirável, é um dos poucos homens que fala a verdade nesse país, e ele vai nos contar a parte que ele sabe e que não saiu da mídia a respeito desse episódio da menina de 9 anos que foi forçada a abortar no Recife. Se ele não conseguir a ligação, eu mesmo conto para vocês o que ele me contou. Nós vamos esperar para ver, daqui uns 10 minutos, 15 minutos, ele deve estar ligando. Agora, olha aqui. Saiu aí na agência F, né, a entrevista do ministro Nelson Jobim dizendo que
As Farc, se cruzarem a fronteira do Brasil, serão recebidas a bala, a tiros. Olha, o homem é macho, né? Só que quando a gente lê os comentários aqui dos leitores, tá todo mundo rindo, né? Porque é o negócio, será que ele já avisou o Tarso Genro? Será que ele já avisou o Lula? Que ele vai, Lula, nós vamos matar seus amigos então, né? Aquela turma que vocês se encontram no Foro de São Paulo, né? Aquela turma que dá dinheiro para o pessoal do Foro de São Paulo viajar para cima e para baixo, se hospedar em hotel de 5 estrelas, né? Alugar às vezes hotéis inteiros, né? Aquela turma que financia essa brincadeira toda, o Nelson Jobim está querendo matar todos, porra, né? Então é melhor ele avisar, quer dizer, isso é uma palhaçada, né? Nelson Jobim é aquele que se vestiu de general, acha que exército é baile carnaval, né? Ele, como foi nomeado ministro da Defesa, ele achou que podia vestir uma farda de general, é proibido por lei. Deviam ter prendido o ministro imediatamente. Está pensando isso aqui é baile carnaval, baile do Scala gay? Pô, o que é isso, porra, né? Mas certo, estava lá o ministro da Cultura que vestia um colã e ia decentemente desfilar ao lado da Roberta Close, do maridão. Isto sim é uma coisa digna. Agora, vestir farda de general, não, vem esculhambar, com esculhambação não, né? Agora, o Obama aqui prometia o tal do change, e olha, o change está vindo, gente, está vindo, porque ele já está procurando aí boas relações, né, com o pessoal do Hamas, o chefe do Hamas já deu uma entrevista dizendo que o Obama é um cara divino maravilhoso, né, o Ahmadinejad também, né, o pessoal terrorista no mundo inteiro está festejando, né, e ele já mandou soltar lá os caras de Guantánamo, né, já disse que não pode chamar os caras de combatentes inimigos, tem que chamar de alguma outra coisa, tem que chamar de seu doutor, né, meu queridinho, né, alguma coisa desse tipo. E, no entanto, ele diz que vai tomar providências sérias contra o terrorismo. Sabe qual é a providência séria? É o seguinte, está botando aí os órgãos federais para investigar as pessoas que votaram no Ron Paul, né? Aqueles que falam sobre teorias da conspiração, né? Ou aqueles que denunciam, por exemplo, né, a mega estrada do Canadá para o México como prelúdio para a formação da tal da comunidade norte-americana que vai dissolver as fronteiras entre Estados Unidos, México e Canadá e fazer tudo uma mixória só, né? Se você escreve sobre isso, né? Se você anda por aí com aquele plástico, né? Aquele, como é que chama? Bumper sticker, chama aqui o sticker do Ron Paul. Se você pertence a uma dessas milícias estaduais, que são entidades tradicionais que existem desde a Guerra da Independência, né? Ou se você acredita em teoria da conspiração, você será classificado como terrorista e será investigado. Você está entendendo? Quer dizer, os caras patriotas americanos têm que ser investigados, têm que ir para a cadeia. Agora, o pessoal muçulmano, não, tem que ser tratado no bem bom. Olha, é incrível, incrível. Hoje mesmo me chegou aqui um artigo de um sujeito, olha, eu sou um centrista, cristão, etc., votei no Barack Obama, mas estou chocado com essa política dele de aborto. Ora, porra! O Obama tem uma carreira de anos a serviço do abortismo, tá certo? Ele até votou contra, tinha lá uma lei para proteger a criança, que falha o aborto, a criança sobrevive, então dá assistência médica para ela sobreviver. O Obama foi contra, porque ele acha que tem que matar a porra da criança, tá entendendo? E agora, o cara cristão, eu sou militante cristão, centrista, acreditei em Barack Obama, estou desiludido. Mas, oh meu Deus do céu, como tem idiota e boiola nesse mundo. Porque isso aí é boiolice. Boiolice você não tem coragem de encarar a realidade. A realidade do Obama estava à vista de todo mundo, mas de todo mundo. Se vocês quiserem ler a respeito, né, vocês vejam, cliquem lá no Google, Fusion Center, Fusion Center. E o nome do jornal, Columbia Tribune. Daí vocês vão achar essa notícia sobre os eleitores do Ron Paul que agora viraram terroristas, pô. Vai tudo para solta todo mundo em Guantánamo e põe lá os eleitores do Ron Paul. Eu sempre achei o Ron Paul uma besta quadrada, mas que ele é um cara patriota, ninguém pode negar, tá certo? E que os eleitores dele são movidos por puro patriotismo também. Não se pode negar, né? Isso aí é que nem o general Andrade Nery do Brasil, não é isso? Eu acho que o QI do general Andrade Nery é 12,
ser tanto. Porém, ele é um sujeito patriota e eu dei todo apoio para ele quando ele saiu denunciando esse caso do Raposa Serra do Sol. Quando estava todo mundo lá enfiando o rabo entre as pernas, o general, né, o general Andrade Neri foi lá e mostrou que é macho. Então, tô com o general e não abro, tá certo? E aqui o Ron Paul, mesma coisa. O Ron Paul é um pouquinho mais elevado, ele é 12,5, tá certo? Mas... Agora aqui e tem mais uma notícia aqui, uma pesquisa que diz que o número de americanos que se declaram cristãos está diminuiu muito. Né? Quer dizer, em 1990 era 86%, agora são 76%. Olha, e se não tomar providência, vai diminuir mais ainda, porque tudo isso aí é feito, sabe do quê? Do Concílio Vaticano II, tá certo? Que os caras abusaram, fizeram... O próprio Paulo VI diz, olha, vocês estão transformando a autocrítica em autodestruição. Né? Quer dizer, começa por reconhecer os pecados, bate no peito, mas bate no peito com tanta força que tem um infarto, porra. Assim não dá. Né? Eu sempre achei uma palhaçada esse negócio de ficar confessando pecado em público. Pecado eu confesso para Deus, confesso para o padre confessionário e olha, e assim, confesso em linhas gerais, que é para não tentar o padre, tá entendendo? Né? Agora ficar aí em público, esses meia-culpa perante a mídia, olha, ninguém deve pedir desculpa perante a mídia, porque a existência da mídia já é o pior dos pecados. A mídia é o templo do Satanás. Agora, o que vai lá o bispo, o padre, o papa, né, pedir perdão perante a mídia? Fala, não se faz isso. Isso aí é burrada. É assim que acaba com a religião. Fala, peraí, antes, você pega a lista dos pecados da mídia, e, por exemplo, né, quando foi em 32, 33, que o Stalin estava matando as pessoas lá pela arma da fome, não deixava entrar nem sair comida na Ucrânia, que morreu 8, 9 milhões de pessoas, a mídia toda escondeu. Né? Então, o Papa tem que pegar a lista disso aí e falar, olha, primeiro os seus pecados, depois os meus, tá entendendo? Porque eu tenho mandato direto, eu converso direto com Deus, tá certo? Mas você não, você tem que conversar através de mim. Então primeiro você presta satisfação dos seus pecados e depois eu vou ver se eu falo dos meus. Né? Mas tem cada coisa, rapaz, olha aqui. Esse negócio da menina lá do Recife, antes mesmo que o padre Paulo nos chame, né, eu fiz aqui uma coleção, tá certo, de casos de meninas de 9 anos que foram estupradas e deram à luz crianças. As crianças estão saudáveis, as suas mamãezinhas estão felizes, naturalmente precisam de alguém mais velho, uma avó, uma tia, alguma coisa assim para ajudar a criar. Tem um monte de casos aqui. Em 2006, né, no Brasil, na floresta amazônica, né, uma menina índiazinha foi lá, foi estuprada, teve criança, né? A criança fez a operação cesárea, a mãe está bem, a criança está bem, está todo mundo feliz. Porque, só se perguntar para a criança, ó, tem um bebezinho, você quer? Ora, porra, 100% das meninas vão dizer, eu quero. Esse é o sonho de toda menina, pô, tem um bebezinho. Por que elas brincam de boneca? Porque não dá dando para ter um bebezinho, porra. Se tiver um bebezinho direto, assalta a etapa da boneca. Tá certo? Então tem que respeitar esse sentimento das crianças. Peraí, tem alguém na linha? Alô? Alô? Alô, Olavo? Eu? Boa noite, aqui é o padre Paulo Ricardo falando. Olha aqui, gente, já temos o padre Paulo Ricardo aqui na linha. É um grande prazer tê-lo aqui, padre. Eu estava falando exatamente desse caso. Estava dando aqui uma lista de meninas de 9 anos que tiveram filhos e os filhos estão saudáveis. Uhum. Todas elas foram por causa de estupro. Mas as meninas mesmo quiseram ter os bebês. Os bebês estão vivos, estão bem e elas também estão bem. Claro que 9 anos é um problema, precisa alguém ajudar. Claro, claro. Mas é exatamente essa situação, Olavo, que aconteceu lá em Recife, né? Eu estou bastante por dentro da situação. Eu estava pregando retiro no seminário de Recife, logo antes do caso todo ter acontecido. E estou por dentro de toda a situação. Ali a menina não corria nenhum risco de vida, a não ser, claro, o risco normal, que significa uma gravidez nessa idade
né, tão precoce, mas não havia risco nenhum que justificasse o aborto e, no entanto, ela foi raptada por uma organização abortista e que se aproveitaram da mãe. Quer dizer que o risco foi tudo inventado para aqueles fulanos, eles que inventaram esse negócio, não tinha nenhum atestado médico. Então, aí que está. Há toda uma pressão, havia toda a pressão em cima do hospital, né? Quando o hospital viu que o pai da criança era contra o aborto e que o aborto seria ilegal, porque, veja só, o aborto legal no Brasil, né, infelizmente existe, né, essa possibilidade de aborto legal com relação a um estupro ou com relação a risco de vida da mãe. Mas, no caso aqui, eles precisavam ter o consentimento dos pais. O pai biológico da criança, né, era contra o aborto. E, no entanto, eles pegaram a mãe, que é analfabeta, fizeram a mãe assinar com o polegar, uns documentos que ela não sabia o conteúdo, autorizando o aborto. Então, a coisa... É uma fraude, isso é um estelionato. Justamente, o aborto foi não somente ilegal, que foi contra o consentimento do pai, porque no caso de os pais não estarem de acordo, seria necessário que a justiça se manifestasse. Não somente foi ilegal, como foi clandestino, porque levaram a mãe e levaram a criança para uma clínica cujo paradeiro não se conhecia, não escondendo do arcebispo de Recife, que todo mundo está dizendo que é malvado, etc. e tal. Não, escondendo do pai da criança. Meu Deus do céu! Eles esconderam, foi do pai da criança, que era contra o aborto. E a mãe também era contra o aborto. Só que acontece que eles convenceram a mãe, a pobre coitada, analfabeta, que a criança morreria se não fizesse o aborto. Então fizeram todos os procedimentos às pressas. Enganaram a mãe, então, porque o médico não tinha dito nada que havia risco para a menina. Pois é, não havia risco nenhum e, no entanto, fizeram a coisa. Agora, qual é o problema dessa história toda? O problema dessa história toda é que nós, na Igreja Católica, e aqui eu falo como padre, como quem conhece os bispos envolvidos, né? Conheço perfeitamente Dom José Cardoso, que é um homem de Deus, né? Um homem realmente que é um... Padre, um minutinho. Diminua o volume aí do seu computador, porque está dando eco para os outros ouvintes. Sei. Eu estou falando do telefone e não há nenhuma... Talvez seja o problema na ligação. É o problema da ligação. Continue assim mesmo, tudo bem, não tem problema. Então veja só. O que é que acontece? As pessoas que estão envolvidas, o pessoal não está entendendo que tudo isso está sendo capitalizado como uma vitória política contra a igreja e a favor do aborto, né? Então, infelizmente, dentro da Igreja Católica não está havendo gente com coragem suficiente para enfrentar a situação e se colocar ao lado claramente de Dom José. Dom José, ele cumpriu o seu dever. Agora, claro, a gente pode questionar e dizer, mas a forma como ele falou não foi simpática, a forma como ele falou, mas nós não estamos num concurso de Miss Simpatia. Nós estamos aqui diante de um arcebispo que é temente a Deus, ele sabe que ele tem um dever dele de pastor, e o dever dele de pastor era não somente salvar a vida daquelas duas crianças inocentes na barriga de uma outra criança inocente, né? Mas o dever dele também era de esclarecer os fiéis católicos da gravidade do crime. Claro. Agora, existe toda uma confusão dentro da igreja e dentro do episcopado, porque os bispos não estão enxergando que quanto maior a nossa timidez, mais essas pessoas, mais esses abortistas vencem politicamente, porque a vitória que eles querem com esse caso todo não é somente a morte das duas crianças. Eles querem uma vitória política, eles querem que o brasileiro aceite o aborto. Agora, 90% da população brasileira é contra o aborto.
E eles sabem disso. A igreja tem o apoio da população. Quer dizer, por que estão com medo? Isso é uma epidemia nacional de boiolice. Só me desculpe falar assim, mas é a verdade. Não, mas é isso mesmo. Falta a virtude da fortaleza, ou seja, a coragem. Exatamente. A virtude da fortaleza. Que significa o quê? A virtude da fortaleza é a virtude de eu me dispor a sair ferido de uma briga, porque existe um bem maior em jogo. É isso mesmo. Santo Tomás de Aquino diz que os anjos não têm fortaleza. Por quê? Porque os anjos não podem sair feridos, ninguém pode matar anjo. Quem tem fortaleza é gente, porque nós somos mortais, nós somos capazes de ser feridos. Então, nós temos que ter a força de enfrentar uma briga, mesmo que a gente saia ferido moralmente, ferido naquilo que é a boa fama, etc. e tal, mas nós temos que cumprir o nosso dever, mesmo que isso nos custe. E é isso que precisa ser recordado para as pessoas da igreja. Né? Porque veja só esclarecendo para as pessoas que estão ouvindo, a Igreja Católica, ela é absolutamente contra esse crime horrível que foi o estupro de uma menina, o abuso sexual de uma menina de 9 anos de idade pelo seu padrasto. A igreja abomina isso. Só que o culpado desse crime não foram as 2 crianças inocentes que estavam na barriga da mãe. Claro, então para proteger uma criança tem que matar 2? Que história é essa? Que matemática é essa? Que maluquice é essa? Né? Só que a mídia cria todo um clima de histeria em cima da coisa, né? Cria um clima de histeria, por quê? Porque eles querem capitalizar contra a igreja. Todas essas fundações internacionais, MacArthur, Rockefeller... É muito dinheiro que está correndo aí. Correndo dinheiro, despejando dinheiro no Brasil. O que é que a campanha abortista elegeu como navio quebra-gelo para conseguir que os brasileiros se dessensibilizem a respeito do aborto? O navio quebra-gelo que eles estão usando são os abortos legais. Então você veja, por exemplo, em 1988, no Brasil, existiam a possibilidade de abortos legais, só que os abortos não eram feitos, porque o brasileiro era contra o aborto. Mesmo no caso de estupro, mesmo no caso de risco da mãe, praticamente não existiam os abortos. Em 88, a Fundação MacArthur despejou 36 milhões de dólares no Brasil para fazer clínicas. Eles mesmos financiam o aborto ilegal e depois tem que legalizar porque o aborto ilegal está matando pessoas. Isso mesmo. Eles fazem o crime e o denunciam. Essa gente é hedionda, é horrível, sobretudo essa família Rockefeller. Esse é um bando de loucos que há 100 anos eles só pensam em governo mundial. Eles inventaram um mundo e querem implantar aquilo a ferro e fogo. E dão dinheiro para comunista, dão dinheiro para abortista, dão dinheiro para feminista, dão dinheiro para movimento gay, só para criar agitação, criar ódio. Infelizmente isso é verdade, Olavo. E qual é o problema? O problema que a gente nota dentro da igreja é que os bispos, a maior parte dos bispos, são homens bons, mas eles não estão treinados para enxergar esse jogo político. Então, para eles, é uma questão somente de moralidade privada. Eles têm que ver que o que acontece é isso. E nós, aqui, saímos perdendo politicamente. Claro. Por causa da nossa timidez. Você veja, por exemplo, as declarações da CNBB e do Regional OS2. O que é a CNBB? A CNBB é um organismo para que os bispos consigam atuar mais ou menos em sintonia uns com os outros. Então a CNBB, ela não fala em nome dos bispos do Brasil inteiro. Ela fala somente em nome dela mesma. Gente, isso aí é importantíssimo. A CNBB não tem autoridade para dizer o que um bispo tem que fazer ou não tem que fazer. Ela não tem autoridade para isso. Aquilo é apenas a opinião de um grupo. Exato. Por quê? Porque a CNBB é um grupo que coordena a ação geral dos bispos do Brasil. Quem tem autoridade sobre os bispos é o Papa. Ou então o Concílio Ecumênico junto com o Papa.
não é? É isso mesmo. Só quem pode dar ordem para o bispo é o Papa ou o Concílio. Isso. Então, o que acontece? A CNBB, ela fez declarações corretíssimas. Só que o problema é o seguinte, as declarações foram corretas demais. Entende? Eles concluem a declaração dizendo assim, cabe a nós, né? Eles dizem assim, não concordamos com o desfecho final de eliminar a vida de seres humanos indefesos. Quer dizer, está politicamente correto demais, gente. Ou seja, Pois é, está querendo agradar o mundo. Eu entro na sua casa... Isso aí não é o que se chama respeito humano, padre? É respeito humano. Não, é respeito humano colocado acima do dever de obediência a Deus. Isso aí não pode. Então, eles condenaram a coisa, entendeu? Só que tem que condenar de leve, entendeu? Não pode ferir os sentimentos, não pode magoar as pessoas. Pode magoar o sentimento nosso, o sentimento do católico que vai pro brejo, né? Joga tudo na privada. Agora o sentimento do descrédito do abortista, isso aí não pode tocar. Isso aí é o beautiful people, né? O beautiful people da mídia, do show business. Então, o pessoal da igreja se intimida perante essa gente que não vale um tostão. Exatamente. Como é que uma pessoa, vamos supor, eu entro na sua casa, rapto sua filha praticamente, foi o que aconteceu, foi um rapto, né? Mato 2 crianças inocentes e digo, eu não concordo com o desfecho final. Está meio fraco, né? O que é isso? Isso aí é o que eu digo. O sujeito está lá assaltando a sua casa e acha que é apenas uma divergência na interpretação do Código Penal. Né? Entendeu? Esse é o problema. Está fraco. Ou seja, as coisas precisavam ter sido ditas com mais clareza. Não é? E aqui precisa falar claramente. Nós estamos falando de assassinato. Não é? Como é que você diz assim? Eliminar vida de seres humanos indefesos? Tudo bem, está certo. Está corretíssimo. Só que está correto demais. Você tem que chamar de assassinos. Claro, assassino é assassino. Pô. Assassino é assassino. Não pode ter um nome bonito. A gente não pode Rapaz, me esclarece uma coisa. Eu tinha me dito assim, informado, que a mídia deu uma ideia errada para as pessoas de que o Vaticano estava contra o bispo Cardoso. Quando, na realidade, o Vaticano oficialmente o apoiou. Sim, o Vaticano apoiou o Dom José Cardoso, porque o cardeal, né, Giovanni Battista Re, que é o cardeal da congregação para os bispos e responsável pelos bispos no mundo inteiro, no Vaticano, ele fez uma nota oficial e fez várias declarações também para jornais apoiando Dom José Cardoso, que estava corretíssimo. Agora, o que é que aconteceu, Olavo? Aconteceu uma coisa triste no domingo, esse domingo agora, saiu no jornal do Papa, o L'Osservatore Romano, que não é um jornal oficial, mas é um jornal oficioso. Então, mas todo mundo interpreta aquilo como sendo opinião do Papa. Saiu uma coisa triste, que foi um artigo de um bispo, Dom Rino Fisichella, arcebispo Dom Rino Fisichella, que é responsável pelo Conselho da Vida, Defesa da Vida lá no Vaticano. Eu conheço bem o Dom Rino foi meu professor em Roma. Eu estudei teologia na Gregoriana, ele foi meu professor, ele é um homem bom. Mas certamente o Dom Rino Fisichella está equivocado, ou seja, ele andou lendo as coisas pela mídia internacional. Você sabe que mídia não é coisa que se confie, né? E ele fez um artigo defendendo o drama dos médicos, coitadinhos, que tiveram que fazer essa escolha terrível, porque tinha que escolher entre salvar a vida de 2 crianças na barriga da mãe e salvar a vida da mãe. Veja só, o problema é esse, é que essa escolha nunca existiu, esse bispo está enganado. Claro. Ele está equivocado, ele está mal informado. Então, é importante aqui, a Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom José, vão esclarecer lá em Roma agora o que é que houve, para dizer aqui, seu bispo, o senhor me desculpe, mas o senhor se informe antes de abrir a boca, né? Porque nós estamos dando um tiro no pé. Esse negócio aqui está errado. Claro. Você não pode dizer um negócio desse, não pode pegar agora e dizer, mas nós temos que respeitar o pobre dos médicos que tiveram um drama de consciência. Não teve drama de consciência nenhum desse povo. E drama de consciência, nem tem consciência, como é que vai ter drama?
pessoal se adora, eles acham que tudo que eles fazem é certo. Eles são impecantes, eles têm um contrato de exclusividade com Deus. Pecadores somos nós, eles não. Então, aconteceu esse negócio que eles, a mãe e a criança foram praticamente levadas às escondidas por um grupo abortista, né? Alegando um risco inexistente. Por causa de um risco que não existia, a mãe ignorante, analfabeta. Agora, todo mundo cai em cima da Igreja Católica, que a Igreja Católica, que o bispo Dom José lembrou uma lei que existe no Código de Direito Canônico, que é o fato de que quem comete aborto, consciente de que está cometendo aborto, está excomungado. Né? Claro, está muito certo. Agora, aí o que acontece? Todo o celeuma da mídia é o seguinte, é que aí começaram a perguntar, então, quer dizer que a mãe da criança está excomungada? Aí, o Dom Dimas, da CNBB, esclareceu, não, a mãe não está excomungada, porque a mãe, coitada. A mãe foi enganada. Foi enganada. Aí pronto, aí já alardeia para todo mundo. A CNBB nega que houve excomunhão. Entendeu o negócio? Ah, meu Deus do céu. O bispo Dom José Cardoso, ele não citou nominalmente ninguém que estivesse excomungado. Ele disse que está excomungado quem está envolvido. Exatamente. Exatamente. E nessas organizações pró-abortistas, se tiver alguém que ainda se acha católico dentro delas, estão todas excomungadas. Entendeu? Estão todos excomungados. Isso é automático. Por que a igreja faz isso? Porque... E esse pessoal da mídia que está dando reforço aí está excomungado também, porque são cúmplices. Quem promove o aborto diretamente, quem é diretamente colaborador do aborto, defensor do aborto, apologeta do aborto, está incorrendo nesse pecado grave, e se a colaboração for direta mesmo, é excomunhão. Claro, está muito certo. Então, veja só, aqui que está a coisa. Por que a igreja tem essa norma de excomunhão? As pessoas ficam dizendo, coitada das pessoas que ficam excomungadas. Veja só, por quê? Porque assassinato é uma coisa que deveria ser previsto, o homicídio deveria ser punido pelo Código Penal Civil de cada país. Então, a igreja, por exemplo, não excomunga o assassino que entra numa casa e mata alguém. Por quê? Porque já tem a lei dos homens que faz isso. E já põe ele na cadeia. Só que a igreja decidiu colocar essa pena de excomunhão com relação ao aborto, por quê? Porque as legislações civis, as legislações humanas estão fracas. Em muitos países o aborto é legal. Né? Então, a igreja tem diante dos olhos o quê? O bem. Aqui, padre, calcula-se que já houve 50 milhões de abortos desde que aprovaram aquela porcaria a sentença da Roe versus Wade. Já teve 50 milhões de abortos. Exatamente. O pessoal está concorrendo com Hitler e Stalin. Exatamente. O negócio aqui é Mas ainda tem outro aspecto aí, padre, que nós não comentamos na nossa conversa. Eu vou lembrar aqui. Esses casos de ataque sexual a meninas, quase todos acontecem em casas de mães solteiras que vivem com amante. Na família regularmente constituída, isso é raríssimo. Então, esse mesmo pessoal dito progressista, que quer esculhambar com a família, eles estão criando essa situação e, em seguida, eles mesmos acusam os outros. Quer dizer, eles fazem o serviço do diabo, eles dão a tentação e depois dão a acusação. Exatamente isso. Quer dizer, isso já não é mais nem maldade humana, isso é maquiavelismo diabólico. Realmente, a coisa é diabólica. E nós temos que ver que nós temos que sair dessa nossa inocência, desse bom mocismo, entendeu? É aquilo que você denuncia nos seus programas. Eu sou ouvinte assíduo dos seus programas. Você pode saber que toda semana tem pelo menos um padre ouvindo você. Sou eu. Muito obrigado, padre. Muito obrigado. Nós somos seus fãs aqui. E rezo por você e pelo seu trabalho todos os dias na Santa Missa. Muitíssimo obrigado. Que Deus o recompense. Você mora no meu coração e não paga aluguel. O senhor também. Isso aqui é sócio remido. Aí é amor eterno, padre. Todo mundo aqui ama o senhor muito, muito mesmo. Viu? Tá bom, Olavo. Eu agradeço muito. E essa minha
participação no seu programa tardia, né? Porque você já me fez propaganda do meu site várias vezes, no seu programa, etc. Eu agradeço muito, mas eu tinha que falar, porque essa questão do aborto aqui, nós católicos temos que abrir os olhos, né? Você que é católico, a sua família católica, você está fazendo o seu dever lá. Você está de parabéns, porque é isso mesmo. Nós temos que brigar. Tem que ter a virtude da fortaleza, né? Muito obrigado. É ser capaz de dar a cara a tapa, né? É isso mesmo. Eu não presto, mas eu estou do lado certo. Uhum. Tem que dar a cara a tapa, é isso mesmo. Tem mesmo. Tem que brigar. E você é um bom brigão, um brigão de Deus, viu? É um soldado Graças de Deus. a Deus, graças a Deus. Tá? Agora, veja só, Olavo, o que eu queria só dizer mais uma coisinha, antes de encerrar minha participação, que eu não quero usar seu programa inteiro. Né? Não, mas é uma grande alegria, uma honra para nós ter o senhor aqui. Viu? Mas que é o seguinte, queria lembrar uma coisa, que o governo, né, e essas fundações internacionais estão usando os abortos legais que estão previstos no Código Penal de forma, numa interpretação laxa, ampla, para aumentar o número de abortos, né? E assim ir desensibilizando o brasileiro. Então o que acontece? Hoje, em todas as grandes capitais, pelo menos, e as cidades maiores, existem vários hospitais credenciados para fazer o aborto. Aborto legal. E o que acontece? Eles não têm muitos escrúpulos, não. Uma pessoa chega lá e diz, olha, eu fui estuprado. Se apresenta a documentação mínima e se faz o aborto legal. Entende? Basta alegar que houve estupro, apresentar lá... Aqui está mais fácil ainda, pai. Aqui chega uma menina de 13 anos lá, chega lá na Planet Parenthood, diz, fui estuprado. Foi estuprado nada, transou com o namorado. E daí imediatamente eles fazem o aborto e não querem avisar o pai e a mãe. São milhares de casos que se comprovou que eles esconderam das famílias. E se a gente não cuidar no Brasil, nós vamos terminar desse jeito. Então o importante aqui, né, é nós ficarmos do lado de Dom José Cardoso, que infelizmente existe também toda uma situação interna da igreja, que é o seguinte, o Dom José Cardoso, ele é o sucessor de Dom Helder Câmara, né? É sucessor de Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara, todo mundo sabe que é um medalhão, ele é um ícone da teologia da libertação, né? Agora, não me interessa aqui julgar pessoalmente Dom Helder Câmara enquanto pessoa, né? Me interessa só o seguinte, que ele realmente promoveu a teologia da libertação e deu asa muito marxista dentro da igreja. E isso foi um crime. Esse ato foi errado. Esse ato foi criminoso. Isso é um negócio que não tem cabimento dentro da igreja, né? Isso clama aos céus. Dá cidadania dentro da igreja para marxista. Isso é uma desgraça. Então, o que acontece é o seguinte, Dom José Cardoso, há 20 anos atrás, foi nomeado arcebispo de Olinda e Recife, sucessor de Dom Helder Câmara. E aí, o que é que aconteceu? Tudo quanto é comunista, em Recife e ao redor, todo mundo odeia Dom José Cardoso e está esperando ele ir embora, né? Para ver se bota outro comunista no lugar dele. Justamente. Ele, ano passado, completou 75, e agora está todo mundo criando esse escarcéu ao redor do nome dele, por duas razões. Primeiro, porque eles querem promover o aborto mesmo. Mas também tem pouca gente dentro da igreja defendendo Dom Cardoso. Por quê? Porque ele não foi sensível à herança bonita, maravilhosa de Dom Helder. Então existe um ódio. Herança de desgraça. Herança de desgraça. Existe esse ódio contido, né? Não expresso, não dito, contra o Dom José Cardoso. E o pessoal está exultando de alegria que ele agora esteja sendo fritado pela mídia internacional. E é uma espécie de recado. Olha só, o Vaticano, pense bem, Papa Bento XVI. Na hora de nomear o novo arcebispo de Recife, não mande um cara conservador de extrema direita, como Dom José Cardoso. É porque para ele tudo que não é comunista é extrema direita. Exatamente.
existe uma coisa que você faz muito bem dizer no seu programa, Olavo, é exatamente isso, que é dever de todo cristão ser anticomunista. Nós temos que ser anticomunista. Não apenas ser anticomunista no coração, mas lutar mesmo. O 12 dizia lutar com o sacrifício da própria vida contra o comunismo. Exatamente. E não tem que ficar preocupado com se a gente está queimado na foto, não. Entendeu? A gente tem que dar a vida, como diz Pio XII, então a gente tem que dar também o nome, tem que sair mal falado. Claro, a vida, a honra, o dinheiro, tudo. Tudo. Dá tudo. Por quê? Porque nós temos aí um inimigo enorme que está dentro da igreja, disfarçado, querendo destruir a igreja. Entende? É isso mesmo. Graças a Deus, existe gente boa dentro da igreja, existem padres e bispos bons, só que acontece o seguinte, ser bonzinho só não adianta, a gente tem que acordar. Os bons têm que mostrar que são bons, odiando o mal e combatendo. É isso mesmo. Não adianta nada essa bondade, né? Não adianta nada essa bondade. Então, a coisa é essa, nós temos que combater mesmo. E essa realidade de combate, né, com relação a esse caso de aborto e todo aborto, eu peço, e tem mais padres ouvindo aí o programa, eu peço a você, padre, pelo amor de Deus, faça homilia, conscientize o povo dessa verdade. É isso mesmo, estão ouvindo aí, gente, é o que vocês têm de fazer. Isso, conscientize o povo dessa verdade. O crime do estupro que a menina sofreu é um crime enorme, mas o criminoso não são as duas crianças que estão na barriga da mãe. As duas crianças que foram mortas são inocentes. E o que é pior ainda, é que estão capitalizando isso, colocando na igreja uma pecha de igreja medieval, de igreja contrária à tolerância, de igreja intolerante. Para quê? Para conseguir fazer com que as pessoas tenham antipatia à igreja e tenham mais abertura ao aborto. De repente, o Brasil inteiro está aprovando um aborto de duas crianças no 5º mês de gravidez. Isso é um absurdo. Claro, é monstruoso. É monstruoso. Quer dizer, eu fiz a homilia na Catedral de Cuiabá e a homilia foi transmitida pela rádio, né? E eu estou pensando em colocar a homilia à disposição no meu site também, né? Para que as pessoas ouçam. Por quê? O que é que eu falei no homilia? Eu disse assim, ó, gente... Então vão lá no site do Padre Paulo Ricardo e ouçam. Não está postado aí... www.padrepauloricardo.org. Isso, obrigado. Então, o que acontece? Eu vou colocar essa homilia agora, essa semana, né? Por quê? Porque eu coloquei lá, gente, eu disse, eu estou envergonhado de ser brasileiro. Estou envergonhado de ser brasileiro, que um país inteiro assista o assassinato de duas crianças e todo mundo fica com raiva da igreja medieval, né? Pois nós vamos continuar. Olha, eu estou junto com o Dom José Cardoso, nós podemos ser xingados quanto for, pode xingar, nós vamos continuar recebendo os xingamentos e defendendo os filhos de vocês. Esses xingamentos muitos nos honram. Isso. Eu tenho aqui uma galeria de xingamentos pendurada na parede. É isso mesmo, Olavo. Então veja só, essa é uma coisa importante, que a gente entenda que com relação a isso não tem negociação. Não tem mesmo. Não tem negociação. Nós estamos falando de uma coisa, um crime que clama aos céus e não tem essa coisa de passar a mãozinha na cabeça. Eu não posso, não é adequado, gente, eu chegar e dizer, eu não concordo com o desfecho da situação. Mas que desfecho, gente? Você tem que dizer, eu não concordo, esse assassinato clama aos céus, isso é um crime hediondo, é uma coisa terrível. É assim que tem que dizer. Entende? Porque esse bom mocismo não vai dar em nada. É aquilo que você diz, que o brasileiro está confundindo ética com estética, né? Claro. Então, essa coisa aí é importante. A gente não pode confundir ética com estética. Então, os padres, pelo amor de Deus, padres, vamos denunciar, vamos falar, vamos abrir a boca. Você foi feito padre para isso. Um dia você vai estar diante do trono de Deus. Entendeu? Exatamente. Deus vai pedir satisfação. O que você fez lá? Exatamente. O mandato que eu te dei. O que é que você fez do seu sacerdócio? Você defendeu você mesmo a vida inteira? Então, nós temos que criar essa consciência de que padre e bispo são seres humanos com a sua alma em perigo. Nós
temos um mandato de Deus, mas que põe a nossa alma em perigo se nós não formos fiéis a isso. Então, tem que parar com essa bobagem. Eu não sei de onde é que católico no Brasil criou essa ideia frouxa de que padre e bispo, porque é padre e bispo, não é criticável. Ninguém pode criticar um padre e um bispo. Pode criticar até Papa. Pode. Por quê? Porque pode e às vezes tem o dever de fazê-lo. Exatamente. Né? E o padre, se tem uma coisa que é sadia na espiritualidade... Santa Catarina de Sena já ensinava isso, a minha padroeira, do dia que eu nasci. Isso, muito bem. Santa Catarina de Sena dizia para o Papa, escrevia para o Papa, dizendo, o senhor seja homem, volte para Roma. Né? Olha aí, é isso aí, vamos parar de bolice, seja homem. Santa Catarina de Sena, seja homem, volte para Roma. E o Papa ouviu, isso é que é o mais interessante. Pois é. E o Papa ouviu. Santa Catarina de Sena era uma leiga. Ela não era nem monja de clausura, ela era de uma ordem terceira dominicana, viu? Então era uma leiga que escrevia para o Papa e dizia, o senhor seja homem, volte para casa, cumpra seu dever. Entendeu? E é isso mesmo. Você faz muito bem de ter ela como padroeira, viu? Mas é isso, Olavo. Tá? Então tá bom. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Certamente elevou o nível do meu programa, pelo menos diminuiu o número de palavrões por minuto. Tá bom, Deus abençoe você e abençoe seus ouvintes, viu? Ao senhor também, muito obrigado. Tá. Agora aqui, gente. Que chega aqui, eu li aqui uma despacho da France Press que eu li no site do César Maia, que tá bom, www.cesarmaia.com.br, sai umas coisas interessantes lá. Aqui, organismos de inteligência da Colômbia rastrearam propriedade das Farc em 28 países. Os caras estão cheios da grana. Agora vocês entendem como é possível funcionar o Foro de São Paulo? Por que não faz uma auditoria nesse negócio? Né? Pergunta, quem paga essa porcaria? O pessoal está viajando o tempo todo, publica revista, publica livro, faz programa de rádio, tem todos os meios, né? Quem está pagando? Quem está pagando é as Farc, obviamente. Porque oficialmente do governo brasileiro não saiu nenhum tostão. Vai lá ver se o governo brasileiro deu dinheiro para o Foro de São Paulo. Não deu. Se deu, deu debaixo do pano, por baixo do pano. Agora, quem está pagando tudo isso? É claro que é as Farc. É traficante, é sequestrador, é assassino. E está lá o seu Lula, né, brilhando. Tudo isso foi criação do Lula. Está aqui agora o Lula trocando beijinhos, né, com Barack Obama, né. Isso quer dizer que tem boas relações entre o Brasil e os Estados Unidos? Não, tem uma bela aliança contra os Estados Unidos, meu Deus do céu. E no Brasil, por exemplo, eu lembro que uns anos atrás eu escrevi na revista Brasil, tem uma revista chamada Brasil, com 2 Es, contando que no Brasil todo mundo era anti-americano. Dezenas de americanos escreveram para mim, você tá louco? Os brasileiros nos amam. Agora tá aí, tem esse caso, né, desse menino, filho do David Goldman, né? E a mãe do garoto foi pro Brasil, levou o Brasil, ficou lá morando com a amante, né? Outro marido casou com outro, um brasileiro, então não sei o que, Liz e Silva. E daí o pai que mora aqui, que é o garoto de volta. No Brasil todo mundo está fazendo manifestação contra entregar o garoto. Você está entendendo? No Brasil, qualquer questão que haja, não interessa qual seja, um dos lados é americano, o brasileiro está contra. É um anti-americanismo doido. Agora, o curioso é o seguinte, esse é o David Goldman, me mandou, semanas atrás, um e-mail pedindo que eu o apoiasse nessa campanha para ele ter o filho de volta. Daí escrevi para o senhor Lins e Silva, né? E o senhor Lins e Silva simplesmente me enganou. Disse, olha, o processo corre em segredo de justiça, não pode ser comentado na mídia. No dia seguinte está toda a mídia comentando, está o Congresso americano comentando, né? Já virou um caso internacional. O senhor me enganou, senhor Lins e Silva. Que segredo de justiça é esse, porra? Quer dizer, olha, não confio mais no senhor, não. Eu não quero tomar partido nessa história, né? Eu sei que esses dramas de família são realmente dolorosos. Tá certo? Por mim, eu consultaria o menino. O que você quer? Enquanto ele estava com a mãe no Brasil, justificava ficar no Brasil. Agora, não tem mais a mãe que é o pai. Me parece que é natural. Mas, agora,
eu não quero entrar no mérito da questão propriamente dita, mas, senhor Lins, eu não acredito mais no senhor, não. Né? Vamos em frente, o nosso tempo aqui... aqui. Olha que maravilha, que maravilha. Doutora da Unicamp, doutora Áurea Maria Guimarães, professor titular da Unicamp, uma das mais requisitadas autoridades pedagógicas do país. Olha que coisa. Ela disse aqui que depredar a escola é uma coisa normal. Olha só, violência nas escolas é normal. Destruir a escola, bater no professor, ou que nem aquele garoto que tocou fogo no cabelo da professora. Tudo isso é normal, é um protesto contra o caráter repressivo da instituição escolar. Dona Áurea, e o seu caráter repressivo? A senhora não quer levar umas porradas nessa sua cara de bolacha, não? Não quer, não? É um protesto contra a instituição repressiva. Afinal de contas, a senhora representa o establishment. Eu fico revoltado, entro na sua sala de aula, meto-lhe um pontapé na bunda, tá certo? E a senhora vai ter que me apoiar. Não é isso? A senhora me apoiaria se eu fizesse isso? Eu não vou fazer isso, é claro, porque a senhora já é uma, não sei a sua idade, mas imagino já ser uma senhora entrada em anos. É isso? Então, eu não vou perder o respeito com a senhora, mas estou falando hipoteticamente. Vamos supor que eu entrasse, né, dou lá um pontapé no seu traseiro, né, toco fogo no seu cabelo e a senhora vai ter que achar lindo. Ora, ou então é o seguinte, pode destruir tudo, mas não toque na Dona Áurea. Será que é isso? A única coisa intocável no establishment educacional brasileiro é Dona Áurea Maria Guimarães. O resto pode esculhambar com tudo. Ora, Dona Áurea, vai lamber sabão, vai lamber sabão. Para com essa pose, com essa idiotice, com essa coisa pseudo-intelectual ridícula. Tá? Se a senhora quiser discutir isso comigo, eu discuto. Garanto que a senhora sai chorando. Você sai chorando porque eu vou demonstrar a sua burrice, a sua total incompetência em matéria de educação. Eu já eduquei muito mais gente que a senhora não se educou nem a si mesma. Porque para dizer uma coisa dessa, a senhora leu 3 linhas do Michel Foucault e sai aí arrotando teoria. A senhora é uma pseudo-intelectual, como a maioria dos educadores brasileiros hoje. Educador, mapinóis, vocês são deseducadores. Ora, pô, o que é isso, né? Olha aqui, o nosso tempo já está aqui, está quase acabando. E olha, hoje aqui, depois de muito espremer, né, eu consegui reduzir as notícias aqui a apenas 50 páginas. Vejam vocês. Das quais eu li aqui umas 3. Agora, eu soube aí de um site de discussões católico, na qual um amigo meu, conhecido meu, foi lá e argumentou, né, naquele caso da Opus Dei, que eu disse que ali estava cheio de boiola, e está mesmo, eu disse e comprovei, né, os caras o que fizeram? Expulsaram o cara. O site não pode discutir. É proibido mostrar que é mais inteligente do que eles, o que, aliás, é facílimo. Se eu chamar meu cachorro, o Big Mac, para discutir com o Rodrigo Pedroso, com o Alex Catarino, o Big Mac vai levar uma vantagem, vai ser até uma covardia. Né? Porque esse pessoal, eles realmente tem merda na cabeça, são todos pseudo-intelectuais, metidinhos, uns moleque bobo. Pior é o seguinte, eu às vezes comento umas coisas, o pessoal fala, não, você está dando atenção a quem não merece. Fala, peraí, mas eu não comento as ideias, as opiniões, pela importância dos seus emissores, mas às vezes pela sua tipicidade. Quer dizer, o sujeito é um bosta mesmo, tá entendendo? É um João Ninguém. E por isso mesmo é que eu comento, porque aquilo é típico de milhões de João Ninguém como ele que pensa a mesma coisa. Daí eu falo essas coisas, daí o sujeito vai lá, esperneia um pouco na internet, e daí sai dizendo que teve um debate comigo. Ora, meu Deus do céu. Escuta, a ameba tem o debate com o homem do laboratório que ele está examinando? Não tem. Um pedaço de cocô que vai lá no laboratório, né? O sujeito examina, né? O cocô fica indignado, tive um debate. Você nem sabe o que é debate, moleque. Que besteira é essa? Né? Teve outro até que escreveu, um tal de Pedro, não sei das quantas, escreveu lá. Não, mas o Olavo não compreende a vida cristã. Ora, essa presunção. O moleque acabou de largar a fralda, se é que largou, não tenho certeza. Tá entendendo? Não abaixei as calças dele para ver se tem fralda lá. Tá, eu não sou como certos uns que ficam examinando as partes pudendas dos outros. Tá, pode fazer crítica, dizer que a gente não tem higiene. Eu não sei o que tem embaixo da calça do Pedro Ravazano, e se ele quiser mostrar, eu saio correndo. Tá entendendo? Agora, ele fica dizendo, se nós nos dedicamos à vida cristã, aquela doce obediência, nós estamos preservados do comunismo. E agora vai dizer isso para o Dom Helder Câmara. Né?
vai dizer isso para aquela turma toda do Concílio Vaticano II. Vai dizer isso para o João 23. Tá certo? Quer dizer, você está rezando, você está preservado do comunismo. Quer dizer que Dom Helder Câmara não rezava. Não é isso? Está preservado, né, de colaborar com os comunistas. Primeiro que esse pessoal imagina que comunismo é uma doutrina, é só uma doutrina, uma ideia. Quer dizer, se você intimamente não concorda com a ideia, está resolvido o problema. O comunismo não conseguiu conquistar a alma do Pedro Ravazano, então o mundo está salvo. Mas que coisa mais idiota, pueril, nem egocêntrico, é umbigocêntrico, né? Fica olhando o próprio umbigo, tá certo? E achando que o mundo gira em torno daquilo. Como se fosse apenas um problema de convicção pessoal do Pedro Ravazano. Mas que estupidez, porra! Comunismo não é doutrina, o comunismo é um esquema de poder. Esse esquema de poder está por toda parte, milionário. Só a KGB, já aconteceu, só dentro da Rússia tinha 500 mil funcionários. Tem mais pelo menos 5 milhões de agentes espalhados pelo mundo. Estão em toda parte, estão dentro da igreja, estão nas altas hierarquias da igreja. E o Pedro Ravazano acha que porque ele rezou Pai Nosso e Ave Maria, está tudo certo. Ah, vai-te a merda, rapaz. O que é isso, porra? Agora, entra lá o menino para discutir, tá certo? Leva a vantagem na discussão, os caras põem para fora. Sim, estão provando que vocês são boiolas profissionais. Profissionais. Peraí, tem alguém na linha aí. Alô, quem é? Alô? Alô? Alô, quem é? Marcelo de São Paulo, Olavo. Marcelo, tudo bem? Tudo bem. Você, muito breve, com relação a esse caso do menino, o Estadão, que é o jornal mais conservador aí desse nosso meio, que não tem nada de conservador, ele dá a notícia hoje do problema do menino, que é um drama, como você mencionou. Nós não vamos nem explorar esse aspecto. Mas esse padrasto já está sendo chamado de pai adotivo, que é como figura na última linha do texto. O pai adotivo não participou da manifestação. Não é pai adotivo coisa nenhuma. Padrasto é padrasto. Esse menino não foi adotado. Olha, eu não conheço o seu David Goldman, não conheço o seu Lindsay Silva, tá certo? Não quero tomar partido na coisa, mas a mídia está tomando partido. Bom, chamar de pai adotivo um padrasto não. Está tomando na base da patriotada anti-americana idiota. O menino tem pai e tem padrasto, não pai adotivo, né? Precisa fazer a distinção aí. Claro, mas parabéns pelo programa de hoje. É aí que é verdade, é. Parabéns pelo programa de hoje. Quem você prefere? Você prefere morar com quem? Com seu pai nos Estados Unidos ou com seu padrasto no Brasil? Nem perguntam. É. O menino é o último que fala, é o primeiro que apanha. Quer dizer, mas isso faz parte da nossa civilização, da nossa pseudo-civilização. É um desrespeito total pelos sentimentos da criança. O pessoal não quer nem saber. O pessoal só tem respeito pelo sentimento da criança quando é sentimento ruim. Se ele quer tocar fogo no cabelo da professora, não podemos contrariar o menino, senão ele vai ficar traumatizadinho. Muito bem, Olavo, parabéns pelo programa de hoje. Foi consultada, você quer o bebê ou não quer o bebê? Ela não foi consultada. Não, olha, aqui, eu tenho 3 filhas, tá entendendo? Sem contar adotivas que eu conheço, né, que já passaram pela minha família, tem uma aqui, tá entendendo? Eu conheço a cabeça de menina, meu Deus do céu. Menina desde os 5 anos já quer ter um bebê. Como não dá para ter um bebê de verdade, tem que comprar bonequinha. É um instinto, meu Deus do céu. Perguntaram para ela, você quer 2 bebês? 2, eu quero. Então o pessoal só usa a criança para fins políticos. Isso é uma espécie de pedofilia política, você está entendendo? Ok, Olavo, parabéns pelo programa hoje. Obrigado, Marcelo, obrigado. Abraço. O programa hoje subiu de nível, hein? Veio o padre Paulo Ricardo. Tá sensacional. O homem falou sério aqui, falou bonitinho durante 1 hora, coisa boa. E é seu coisa fã, importante, hein? Que não saiu na mídia. É seu fã ele, hein? Eu sou fã dele, aí é mútuo, aí é uma jogação de confete que não acaba mais, rapaz. Já comprei aqui uns 40 sacos de confete. Então tá bom, boa noite. Boa noite. Agora aqui, tem um idiota, um tal de Urinel, que está espalhando aí no Orkut que eu sou maçom. Eu não sou maçom, já desci o cacete na maçonaria por 1000 vezes, já chamei os caras de boiola, falei, vocês, mestre maçom, não fazem merda nenhuma, tá entendendo? Vocês fundaram essa república e agora estão deixando ela afundar.
Mas agora saiu um negócio aqui, a maçonaria está fazendo a manifestação contra esse negócio do Raposo Serra do Sol. Recebi aqui da Ana Prudente. Ó, está cumprida a obrigação. Eu não sou maçom, sou contra a doutrina maçônica, mas sei que tem muita gente boa e honesta lá dentro, tá certo? E tem cara patriota, tá certo? Então, reconhecer o mérito de quem tem, está muito certo. Agora aqui, o Rodrigo Simons me informa que, por coincidência, mera coincidência, na mesma semana em que eu lanço o curso online, também tem o curso online do Paulo Giraldelli, o filósofo de Vila Nhocuné. Né? Ele que é filósofo municipal, não acredita, é subdistrital, de Vila Nhocuné, tá certo? Assim, Jardim Cu da Mãe, alguma coisa assim, entendeu? Então, é um bairro de São Paulo. Então, tá aqui. Então eu queria avisar esse pessoal, do lado de Carvalho nos Rodeia, não venham no meu curso, porra! Vão no curso do Paulo Giraldelli! Tá aqui, ó, algumas matérias que, segundo o Rodrigo, serão lecionadas lá. Né? Epistemologia vagínica, ética a partir do próprio rego, metodologia do fundilho científico, e assim por diante. São as matérias que vocês aprenderão. Então, vão lá, não venham aqui encher o meu saco, tá bom? Então, muito obrigado a todos e até a semana que vem.